revelations. Há alguns assuntos que teriam causado sérias controvérsias no corpo de Cristo hoje, exceto que foram falados diretamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Um desses assuntos é o dos demônios e da demonologia. O cristianismo moderno gosta de viver na ideia de que os demônios não existem. Mas Jesus claramente nos disse que eles existem. Jesus não fugiu disso, não se escondeu. Ele enfrentou o assunto de frente. Para começar este sermão, quero dizer a você claramente: não brinque com demônios, não interaja com demônios, não jogue jogos ou jogos de tabuleiro inspirados demonicamente. Os demônios não são algo para brincar ou levar na brincadeira. Há um mundo espiritual real lá fora que pode literalmente afetar o mundo em que vivemos. Permita que isso seja um aviso. Não brinque com demônios. Não flerte com eles. Eu sei que o mundo e a mídia podem romantizar a bruxaria e a feitiçaria, livros de feitiços, tabuleiros de Ouija, encantações e envolvimento oculto, mas a Bíblia nos adverte contra essas coisas. Existem programas de TV infantis que fazem com que crianças de apenas 5 anos recitem feitiços. Imagine só isso. O diabo não tem moral ou integridade. Ele não tem remorso nem empatia. Ele fará de tudo para entrar em sua vida. Qualquer coisa relacionada ao mundo das trevas é algo que você não deve abrir a porta para em sua vida. Para mim, parece que a sociedade está voltando aos dias em que os demônios eram vistos como algo bom, como na antiga Grécia. A palavra deon, derivada do verbo grego deste, que significa dividir ou distribuir, tinha decididamente conotações positivas. Demônios na antiga Grécia eram considerados possuidores divinos de poderes sobrenaturais, guardiões do destino, espíritos protetores ou anjos que forneciam orientação e proteção, o que raramente é representado na arte ou mitologia grega antiga, já que sua presença era mais sentida do que vista. Ter um demônio naquela época, ou um demônio que o ajudava, era visto como algo bom no passado. E com a forma como a TV e os programas de TV glorificam isso agora, parece que estamos voltando nessa direção. Para registro, não existem tais coisas como demônios bons, como algumas pessoas afirmam e acreditam. Nenhum demônio é bom, eles não se arrependem, não mostram misericórdia. Tudo o que procuram é prejudicar os humanos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o diabo e seus demônios estão aqui na terra apenas para travar guerra contra aqueles que se associam a Jesus Cristo. Não brinque com demônios, porque o resultado final será de arrependimento. Jesus nos disse a missão do diabo e de seus agentes. Em João 10:10, ele os comparou a um ladrão cuja missão é roubar, matar e destruir. Os demônios não têm intenções melhores do que essas descrições. Francamente falando, eles podem aparentar fazer o bem para cumprir sua missão de roubar, matar e destruir, se esse for o caminho pelo qual podem atacar com sucesso uma pessoa. Fundamentalmente, você precisa entender que vive em um mundo cheio de espíritos. Você sabia que há um caso em que um homem possuído por um demônio foi à igreja na Bíblia, em Marcos 1:22-23? Eles ficaram espantados com sua doutrina, pois ele ensinava com autoridade e não como os escribas. E havia na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, e ele clamou. A partir do ministério de Jesus, vemos que um demônio poderia estar em uma igreja. Um homem com um espírito imundo estava na sinagoga enquanto Jesus ensinava ao povo, e o espírito imundo clamou por meio dele. Cerca de uma década atrás, uma casa em Gary, Indiana, foi demolida por causa da atividade demoníaca que ocorria lá. A casa era apelidada de Portal para o Inferno. Inúmeros incidentes demoníacos ocorreram naquela casa. Por exemplo, as pessoas que moravam lá às vezes eram possuídas por esses demônios. Em 2012, uma mãe que teve experiências na casa foi entrevistada.
Ela compartilhou o fato de que sua filha levitava acima da cama e ficava suspensa no ar. Literalmente, ela levitava. O demônio falava com a família e eles descreviam a voz do demônio como soando literalmente como a morte. A senhora relatou que ela, junto com sua família, testemunhou líquido claro escorrendo pelas paredes e passos que podiam ser ouvidos nas escadas do porão sem que ninguém estivesse lá. O que realmente chamou minha atenção é o fato de que médicos, enfermeiros, um padre e vários policiais testemunharam esses eventos, incluindo o filho dela caminhando para trás em uma parede do hospital. Isso é algo que literalmente desafia toda a lógica. Mas uma coisa que você precisa lembrar ao lidar com demônios é que eles são de natureza sobrenatural. Apenas imagine que o filho dela caminhou para trás em uma parede de um hospital e todos os médicos e enfermeiros fugiram. Isso não foi testemunhado por uma pessoa, mas por várias pessoas. Também está registrado que visitantes viram monstros feios em forma de figura negra na casa. Inúmeras atividades ocorreram naquela casa, o que foi confirmado tanto por profissionais médicos quanto por agentes da lei e visitantes casuais. Zak Bagans, apresentador e produtor do programa intitulado Ghost Adventurers, comprou a casa em 2014 e a demoliu mais tarde. O resumo de seu relatório diz que havia algo dentro daquela casa que tinha a capacidade de fazer coisas que eu nunca vi antes, coisas que outros com a mais alta credibilidade não podiam explicar. Havia algo lá que era muito escuro, mas altamente inteligente e poderoso. Havia um verdadeiro portal para o inferno nesta casa. Todos os testemunhas viram algo espetacular e terrível naquela casa. Na verdade, o padre que foi convidado para fazer um ritual de limpeza na casa atestou o fato de que os demônios estavam lá. Houve mais relatos de pessoas sendo agarradas e arremessadas contra paredes e móveis por uma força sobrenatural. Figuras demoníacas estranhas aparecendo em diferentes formas, como a sombra de um homem, um monstro negro imponente, um fantasma de uma velha enrugada com olhos vermelhos e um capuz fluindo óleo inodoro da parede da casa. As operações dos demônios são muito reais. As pessoas relataram distúrbios inexplicáveis em suas casas, como objetos se movendo sem motivo, sons inexplicáveis e aparições assustadoras. Outros contaram sentir-se oprimidos por uma presença invisível, experimentando um profundo sentimento de temor ou encontrando manifestações que desafiam a explicação natural. Essas experiências, muitas vezes descartadas ou racionalizadas pela sociedade moderna, apontam para uma realidade que a Bíblia há muito tempo afirma: a existência e a operação de forças demoníacas. Nesse contexto, é importante para os cristãos serem discernidores espirituais e fundamentados na Escritura. A Bíblia fornece numerosos relatos e ensinamentos que capacitam os crentes a reconhecer e resistir à influência demoníaca. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2:11, admoesta os crentes a não serem enganados por Satanás, pois não somos ignorantes de seus desígnios. Isso implica um chamado à consciência e compreensão do mundo espiritual, incluindo as estratégias e táticas das forças demoníacas. Ao se expor a coisas do mundo demoníaco, uma pessoa pode se abrir para o mundo das trevas. Sabendo que os demônios são reais, agora vamos falar sobre o que você pode fazer na luta contra eles. Primeiramente, vista toda a armadura de Deus. Efésios 6:10-18. Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Este é um guia poderoso para a armadura espiritual que os crentes devem usar na batalha contra as forças do mal. Qual a sua opinião sobre o tema apresentado? Deixe seu comentário abaixo. Sua participação é muito importante para nós. Agora vamos testar seus conhecimentos. Por favor, responda nos comentários abaixo em que passagem da Bíblia está escrito o versículo que irei citar agora. E o versículo diz: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir e fique com Deus.